que os adolescentes e jovens adultos de hoje estão preparados para o mundo real? O assunto do vídeo de hoje é o livro The Coddling of the American Mind, de Greg Lukianoff e Jonathan Haidt. O livro não está disponível em português, mas uma tradução seria A Mente Americana Mimada. Coddling é uma palavra que eu acho um pouco complicada de traduzir, que vem do verbo to coddle, que significa tratar de forma indulgente ou superprotetora. Eu não sei se mimar é uma palavra que indica o aspecto superprotetor de coddle, mas muita gente acha que encaixa. Se você tem uma opinião sobre isso, deixa aqui pra mim nos comentários. Como você traduziria o verbo to coddle? Em The Coddling of the American Mind, os autores investigam por que os adolescentes e jovens de hoje estão sofrendo com índices tão elevados de ansiedade e depressão e estão chegando à vida adulta tão despreparados. Inclusive, o subtítulo do livro é Como boas intenções e ideias ruins estão preparando uma geração para o fracasso. E a geração a qual eles se referem não é mais a dos millennials. Os millennials já estão um pouquinho mais velhos para entrar nesse livro. É a geração Z, ou iGen. iGen, o I vem de iPhone, a geração iPhone, a geração que cresceu com um iPhone no bolso. E o que os autores querem dizer com fracasso? Eles se referem a esse aumento expressivo dos índices de ansiedade e depressão e também ao despreparo que esses jovens estão apresentando ao entrarem na faculdade. Despreparo para lidarem com questões adultas, resolverem seus próprios conflitos e serem realmente adultos e independentes. Existe um ditado que diz: prepare a criança para a estrada e não a estrada para a criança. De acordo com Greg Lukianoff e Jonathan Haidt, nós estamos cada vez menos preparando a criança para a estrada e cada vez mais tentando preparar a estrada para a criança. O problema é que nós não temos controle sobre tudo que pode acontecer na vida de alguém e não temos controle sobre a estrada inteira. Então, quando você é pai e seus filhos são pequenos, você pode preparar um trecho da estrada. Mas a partir de certo momento, você não tem mais controle sobre aquilo, você não tem mais controle sobre como a estrada vai ser daqui para frente. E se a criança não está preparada, ela vai ter dificuldades e ela vai sofrer. No começo do livro, os autores destacam 3 inverdades que estão guiando o pensamento desses jovens. A primeira é: o que não te mata te enfraquece. Ou seja, experiências ruins são sempre negativas e devem ser evitadas a qualquer custo. Que é o contrário do que a gente geralmente acredita, né? Que é o que não te mata, te fortalece. Número 2, sempre confie nos seus sentimentos. Que é exatamente o oposto do que a terapia cognitivo-comportamental nos ensina para uma melhoria da nossa saúde mental. E número 3, a vida é uma grande batalha entre pessoas boas e pessoas más. E você reconhecer quem é uma pessoa boa e uma pessoa má é muito simples. Basta você seguir os seus sentimentos. Se você sente que outra pessoa está do lado oposto e é uma pessoa má, então ela é uma pessoa má. E se você quer ser parte das pessoas boas, você tem que cuidar muito com o que você diz, com o que você faz, com o que você pensa e estar sempre preocupado em ser essa pessoa boa. Então é uma dicotomia muito grande do bem e do mal, um pensamento dicotômico, que é outra distorção cognitiva, de que tudo sempre é bom ou é mal e as pessoas sempre são boas e más e a vida é essa grande batalha do bem contra o mal. E essas inverdades, elas vão de encontro a tradições filosóficas milenares, desde a Grécia antiga, dos filósofos estoicos, passando por Buda até Nietzsche, que nos ensinam que não devemos necessariamente confiar nos nossos sentimentos e que a linha que divide entre o bem e o mal, ela nem sempre é tão clara e óbvia. Então, os jovens estão indo no caminho oposto dessa tradição filosófica milenar. A partir dessas 3 inverdades, os autores buscam explorar 6 linhas explicativas. A primeira é o aumento da polarização política e o aumento da animosidade entre os partidos. Como vocês devem saber, nos Estados Unidos existem basicamente 2 partidos políticos, os republicanos e os democratas. E o que tem acontecido é que cada um está indo cada vez mais para o seu extremo. O partido da direita vai cada vez mais para a direita e o da esquerda cada vez mais para a esquerda. E com isso, aumenta-se a animosidade entre as pessoas desses 2 partidos. Se antes você conseguia conviver melhor com as diferenças, aceitar que outra pessoa era de outro partido, tinha diferenças políticas, diferenças de pensamento, mas você convivia numa boa, agora existe uma animosidade crescente. O segundo ponto é o crescimento dos níveis de ansiedade e depressão entre os adolescentes, também correlacionado ao uso de redes sociais e a outros comportamentos que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. O terceiro ponto é a mudança de práticas parentais que aumentam o medo das crianças. O quarto ponto é a perda de brincadeiras livres e de riscos não supervisionados. Os pais estão passando cada vez mais tempo com os filhos. Inclusive, existem dados de que as mães hoje, mesmo trabalhando fora e tendo toda uma atividade de carreira fora de casa,
passam mais tempo com seus filhos do que as mães da década de 60, que eram donos de casa de tempo integral. Os pais também aumentaram o tempo que eles passam com seus filhos. Então, esse aumento da supervisão fez com que as crianças tivessem menos brincadeiras livres entre elas e desenvolvessem menos as habilidades de negociar entre elas. O quinto ponto é o aumento da burocracia das universidades e a expansão da sua missão protetora. Nas universidades americanas existem cada vez mais escritórios dedicados a protegerem os estudantes emocionalmente, ou seja, protegerem os estudantes de experiências emocionais negativas, buscando garantir que ninguém se sinta ofendido com nada, nunca em hipótese alguma. E o sexto ponto é a paixão por justiça e uma mudança nas ideias do que significa algo ser justo. Então, o padrão de justiça, ele é muito mais emocional do que lógico e procedimental. Citando Nassim Taleb, os autores lembram que as crianças são antifrágeis. Esse conceito de antifrágil é proposto por Nassim Taleb e ele explica no sentido de que antifrágil é diferente de robusto. Robusto é algo que é resistente a adversidades. Antifrágil é algo que se beneficia de algum grau de adversidade. Como diria Nassim Taleb, o vento apaga uma vela, mas alimenta uma fogueira. Ou seja, não seja como uma vela que se apaga com o vento, seja como uma fogueira e deseje pelo vento. As crianças são antifrágeis, mas nós as tratamos como se elas fossem extremamente frágeis. E isso dá origem à cultura de safetyism, que é a segurança acima de tudo. Não só a segurança física, mas a segurança emocional também. O que acaba muitas vezes privando as crianças de experiências que vão ser formativas da resiliência e da segurança emocional que elas precisam para encarar a vida nos anos seguintes. Inclusive, os autores citam pesquisas sobre transtorno de estresse pós-traumático, que revelam que a maioria das pessoas se torna mais forte ou melhor de alguma maneira após sofrer uma experiência traumática. Ou seja, a cultura de safetyism, ela é construída a partir de um mau entendimento da natureza humana. Evitar gatilhos é um sintoma do transtorno de estresse pós-traumático, não uma solução ou tratamento. Inclusive, existem terapias para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático que incluem você ser exposto a gatilhos aos poucos, com controle terapêutico, para que você se torne mais forte e mais resiliente a eles. Mas isso tudo deve ser feito com cuidado e com a orientação de um terapeuta qualificado. Para as crianças, as pesquisas indicam que estresse moderado, mediado por adultos que servem como base de apoio, leva ao desenvolvimento de habilidades para lidar com estresse e decepções. Já o estresse severo e crônico, não mediado por adultos que servem como base de apoio, pode levar a desregular funções executivas do cérebro, causando danos muito graves para essas crianças que se prolongam ao longo da vida. E o que isso significa? Que condições de negligência física e emocional e condições de abuso e estresse crônico são sim muito prejudiciais às crianças. Agora, o estresse moderado, adequado à idade e algumas decepções podem ser benéficas para as crianças, como por exemplo, a criança tirar uma nota baixa e ficar de recuperação sem os pais irem até a escola brigar para a criança ganhar ponto de graça, ou então a criança não entrar para o time de futebol da escola e ter que treinar mais para tentar de novo no ano seguinte, ou a criança se desentender com um amigo e ter que depois fazer as pazes lidando diretamente com esse amigo, sem que os pais de ambas as crianças os obriguem a fazer as pazes. Então a criança pode conversar com os pais sobre a briga com o coleguinha, mas se entender com o coleguinha é feito diretamente de criança a criança, sem a intermediação direta dos pais. Então os pais servem como base de apoio para mediar aquele momento de estresse, mas eles não vão se meter, digamos assim, e tomar uma atitude pela criança, deixando que a criança tome a sua própria atitude. E assim como esses pequenos estresses e pequenas decepções, existem outros que vão acontecendo ao longo da vida. Então os pais podem e devem servir como base de apoio, mas eles não devem necessariamente remover esse estresse da vida da criança, para que a criança aprenda aos poucos a ir enfrentando esse tipo de situação. Os autores também destacam que essa cultura de safetyism, da segurança acima de tudo, gera um ciclo vicioso. Quanto mais você protege a criança, mais frágil ela se torna e mais ela precisa de proteção. E aí você a protege cada vez mais, e aí ela vai se tornando mais frágil e mais resiliente, e assim o ciclo vai indo e não acaba nunca. Como hoje em dia os pais passam mais tempo com as crianças do que nunca e as crianças são mais supervisionadas do que nunca, até na escola, o tempo inteiro no recreio sempre tem adultos presentes observando tudo, e não só observando, mas interferindo, isso acaba minando
o desenvolvimento emocional das crianças e as crianças se tornam mais acostumadas a buscar uma figura de autoridade para resolver os seus problemas. Ao invés de resolver diretamente de coleguinha para coleguinha, a primeira reação da criança é buscar o pai ou buscar o professor. E depois, quando a criança cresce e chega na faculdade e tem algum conflito, a primeira reação também é buscar um professor, buscar um orientador, buscar um gestor da escola para resolver aquele conflito, ao invés de conversar de uma pessoa para outra. Só que o que acontece é que quando você sai da escola, você sai da universidade, você entra no mercado de trabalho, você entra no mundo adulto, nem sempre você vai ter aquele supervisor que você pode chamar para resolver os seus problemas com você. E a falta de habilidade de resolver o problema de uma pessoa para outra diretamente, ela vai fazer diferença. E aí você cria uma dependência moral, uma dependência de uma figura de autoridade. E tudo passa a sempre ter que ser resolvido por uma figura que está acima de você e não de uma pessoa para outra. Isso para a sociedade e para o desenvolvimento emocional de uma pessoa é bastante complicado, delicado e até prejudicial. As crianças e adolescentes também estão sendo cada vez mais incentivadas a confiar nos seus sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são reais, mas confiar cegamente nos sentimentos sem um raciocínio crítico por trás pode ser prejudicial. Existe uma metáfora muito interessante para explicar a divisão do nosso cérebro, da nossa mente, no lado emocional e no lado racional, que é a ideia do homenzinho dirigindo um elefante. Não sei se vocês já ouviram falar. O elefante, ele é o nosso lado emocional, é o lado que se move por instinto e que reage a partir das emoções, sem um raciocínio por trás, sem um raciocínio lógico por trás. E o homenzinho é aquele ser racional que tenta controlar o elefante. E ele tenta porque o elefante é mais forte do que ele, e muitas vezes o elefante dirige para onde ele quer ir sem o controle do homenzinho que está sentado em cima. Só que o homenzinho, ele é muito habilidoso em justificar as ações do elefante, racionalizar as atitudes que o elefante fez. Então, muitas vezes a gente toma uma atitude que é totalmente emocional, que é o nosso elefante nos guiando de um lado para o outro, mas o homenzinho sentado em cima, ele racionaliza esse processo e ele faz a gente acreditar que o nosso raciocínio foi realmente raciocinado logicamente, mas de uma forma mais racional do que emocional. E nem sempre é isso que acontece. E esse raciocínio emocional, ele se alia à tendência tribal do ser humano para criar cada vez mais um clima de nós contra eles, de bem contra o mal. O tribalismo humano, ele é tão interessante que existem vários experimentos que são citados no livro, inclusive de que você pode colocar pessoas em grupos arbitrários e elas vão se identificar com esse grupo e favorecer o grupo em que elas estão inseridas. Apesar de que elas acabaram de ser colocadas nesse grupo, 5 minutos atrás elas não faziam parte do grupo, e o grupo é totalmente arbitrário, não é diferenciado por religião, por classe social, por nada. É um grupo completamente, praticamente tirado no par ou ímpar. E você já se identifica com aquele grupo ao qual você faz parte. E o raciocínio tribal, ele nos cega para argumentos que vão contra os argumentos do grupo. Então, quando você está naquele modo tribal, quando você está no modo de defesa do seu grupo, você não escuta nenhum argumento que coloque em questão os argumentos do seu grupo, e isso é um raciocínio muito perigoso. Os autores do livro também explicam os conceitos de cultura da dignidade e cultura da honra. Na cultura da dignidade, as pessoas assumem que elas têm dignidade e valor, independente do que os outros pensam ou falam sobre elas. Dessa forma, elas não reagem de uma forma tão explosiva, violenta, emocional a pequenas discussões, pequenas ofensas do dia a dia. Na cultura da honra, os homens, as pessoas são obcecadas em manter a sua honra a qualquer custo. Então, qualquer pequena ofensa se torna um motivo para você reagir de uma maneira desproporcional ou até mesmo com violência. Na cultura da dignidade, você só precisa recorrer a autoridades maiores e a processos legais em casos mais extremos, e não por pequenas ofensas. E na cultura da honra, qualquer pequena coisa se torna um motivo para você recorrer a uma autoridade maior ou a um processo legal. E nós estamos caminhando cada vez mais para uma cultura da honra, em que pequenas ofensas se tornam motivo para você reagir de uma maneira desproporcional, porque você precisa defender a sua honra e defender o seu valor. Que
Ao contrário, na cultura da dignidade, você sabe que você tem valores, sabe que tem dignidade e que não vai ser um comentário de uma pessoa do seu lado que vai tirar o seu valor e a sua dignidade. Essa cultura da honra, ela nos leva a uma dependência moral, uma dependência em autoridades externas para defender a nossa honra e a nossa dignidade, ao invés de nós sabermos que temos essa honra e essa dignidade, faz parte da gente, ninguém pode tirar isso de nós. E agora entramos na influência das redes sociais sobre toda uma geração. Os autores do livro citam a pesquisa de Jean Twenge, uma especialista em diferenças geracionais, e ela cita que o ano de 1995 é um grande marco de diferença geracional entre millennials e a geração Z. Por quê? Porque os nascidos no ano de 1995 teriam 11 anos no momento, 11, 12 anos, no momento do lançamento do iPhone, que foi em 2007, o primeiro iPhone que popularizou os smartphones no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Então, uma geração que com 12 anos acompanhou o lançamento do iPhone foi uma geração que entrou na adolescência já com o smartphone no bolso. E também em 2006 foi o ano que o Facebook mudou os seus quesitos de inscrição. Antes, para você ter uma conta no Facebook, você tinha que comprovar que era um universitário. A partir de 2006, bastava você ter 13 anos ou mentir que tinha 13 anos. Então, qualquer criança disposta a marcar ali que tinha 13 anos já podia entrar no Facebook. Então, criou-se toda uma geração que não só entrou na adolescência já com redes sociais, mas tinha rede social na palma da mão, no celular, ao invés de ter que esperar chegar em casa para acessar no computador. Muitas vezes num desktop que estava na sala, à vista de todos, em que qualquer pessoa que passa pode ver mais ou menos o que você está fazendo no computador. É diferente você ter um celular que você pode levar para o banheiro e ninguém sabe o que você está fazendo ali. É muito mais privacidade e também muito mais oportunidade de você cair em buracos na internet que às vezes, por você ser muito jovem, você não sabe lidar. E qual é a grande questão das redes sociais? É como consumir a maior quantidade de tempo e de atenção do usuário possível. Por isso são criados esquemas de reforçamento, de você ter uma notificação, um like, uma solicitação de amizade que vai sendo distribuído para você ali ao longo do tempo. Isso estimula você a postar mais para buscar mais likes e para buscar mais dessa validação. É um esquema totalmente viciante, que para uma criança com cérebro ainda em formação é ainda mais complicado de lidar do que um adulto. Juntamente com o aumento do uso das redes sociais, as crianças passaram a se isolar muito mais. Ficar mais em casa, mexendo no computador, mexendo no celular, ao invés de passar tempo com seus amigos, principalmente tempo sem supervisão de um adulto, que crianças de gerações anteriores tinham muito mais desse tempo não supervisionado do que a geração Z. Como resultado, tem alguns aspectos positivos, como é uma geração que bebe menos, fuma menos, espera mais para ter a sua primeira relação sexual e se envolve menos em acidentes de carro, são motoristas muito mais cuidadosos. Por outro lado, é uma geração que é menos rebelde, mais infeliz e menos preparada para a vida adulta, porque é uma geração que, ao invés de se engajar em comportamentos que o marcam como adultos, que é você ter a sua primeira relação sexual, conseguir o seu primeiro emprego, tirar a carteira de motorista, são marcos de que você está evoluindo para uma vida adulta. Então, ao invés de se engajar nesses comportamentos, eles estão ficando em casa, isolados na frente de uma tela. Então, de acordo com a Jean Twenge, os jovens de 18 anos agora agem como se tivessem 15, e os de 13 como se tivessem 10 anos de idade, e são muito mentalmente vulneráveis. Em conjunto com o aumento de uso de redes sociais e aparelhos eletrônicos, tem também um aumento de ansiedade e depressão entre os jovens, que é muito mais severo para as meninas. As meninas, elas sentem muito mais a pressão social. Elas entrarem na rede social e verem que as amigas saíram e não convidaram, é muito mais pesado para uma menina do que para um menino. Elas sentem muito mais esse impacto da diferença de status social e da diferença de interações sociais. Isso tem causado também um aumento muito grande em tentativas de suicídio por parte de meninas adolescentes. Os meninos se matam mais, os meninos morrem mais, porque eles tendem a utilizar métodos de suicídio que são menos reversíveis. Mas as meninas estão tendo um número maior de tentativas de suicídio. E tudo isso é preocupante. Índice de suicídio sempre é preocupante, e entre jovens e adolescentes, mais ainda. Então, a Jean Twenge, ela correlaciona o aumento de uso de redes sociais com aumento de
problemas de saúde mental. E ela recomenda que se faça um uso consciente das redes sociais. E, estatisticamente, por meio de pesquisas, está se correlacionando que até 2 horas de uso é relativamente ok, relativamente saudável você usar os seus aparelhos eletrônicos, as suas redes sociais. Mais que 2 horas de uso por dia começa a ser prejudicial, começa a ser correlacionado com problemas maiores de saúde mental, de depressão e de ansiedade. Então, vale a pena dar uma olhada e se limitar por essa métrica. Para fechar, qual é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre esse livro? Primeiro, falar mal de gerações, pegar um grupo geracional e criticá-lo é, de certa forma, popular e até muito fácil, porque é fácil até a gente ver defeitos e problemas, né? Já se criticou muito, a geração boomer se critica até hoje, e todas as gerações millennials já foram muito criticados. Então, dá pra você pegar pontos pra criticar qualquer geração. Mas, ao mesmo tempo, esses índices de saúde mental prejudicadas sempre ligam um sinal de alerta pra gente ficar atento a tendências geracionais e comportamentos pra gente poder proteger nossas crianças e adolescentes e tratar melhor a saúde mental das pessoas como um todo. Então, não é uma questão de dizer que uma geração inteira está destinada ao fracasso, mas que a gente precisa ficar atento a questões de adaptação social e maturidade, porque se as crianças estão chegando despreparadas à universidade e ao mundo adulto e estão se frustrando, pode aumentar ainda mais o índice de problemas de saúde mental que já estão ficando cada vez mais altos. Então, vale a pena ficar ligado e, ligar o sinal de alerta. Os autores dão algumas indicações de coisas, de atitudes que a gente pode tomar para minimizar os problemas que os jovens adultos vêm enfrentando hoje em dia, nessa transição da adolescência para a vida adulta. A primeira sugestão é sempre lembrar de preparar a criança para a estrada e não a estrada para a criança. A segunda é lembrar que o seu pior inimigo não pode te machucar tanto quanto os seus pensamentos não vigiados. A terceira, a linha que divide o bem e o mal passa pelo coração de todos os homens, ou seja, a diferença entre o bem e o mal nem sempre é clara e preto e branco, e tratar o mundo como se fosse uma eterna luta do bem contra o mal pode ser danosa para você e para sua saúde mental. O quarto ponto é uma orientação para os pais ajudarem as escolas a combaterem aquelas 3 grandes inverdades que eu falei no começo do vídeo. O quinto é a orientação para você limitar o uso de aparelhos eletrônicos e redes sociais. Trocar o tempo passado em frente a telas por tempo passado com outras pessoas, principalmente em brincadeiras não supervisionadas entre amigos, para que as crianças tenham a oportunidade de exercer a criatividade, de terem discussões e terem que se entender entre si e que não sejam sempre vigiadas e controladas pelos adultos que estão na sua volta. E o sexto é você apoiar a ideia de serviço ou trabalho antes da faculdade. E quando eles falam isso, eles falam em serviço militar mesmo, ou você passar um ano trabalhando antes de entrar na faculdade. Porque o argumento dos autores é que se as crianças estão despreparadas quando elas chegam para a faculdade, às vezes ter uma dose de mundo real, trabalhando ou servindo ao exército, seria uma forma de deixá-las um pouco mais preparadas para ir lidando com essas questões do dia a dia da vida adulta. São pontos que não são uma receita para solucionar tudo na vida das pessoas e das crianças, mas são pontos que vale a pena, com certeza, a gente refletir e refletir da forma como a gente está preparando as nossas crianças e adolescentes para chegar na vida adulta. Então é isso, eu acho que eu consegui trazer os principais pontos do livro. De novo, quem tiver a oportunidade de ir direto na fonte, vale a pena. Deixe aqui os comentários de vocês, o que vocês acham sobre o assunto. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E a gente se vê muito em breve aqui de novo, espero.